Uma dúvida frequente, quando nós comentamos com o paciente a respeito da alteração da absorção que o bypass gástrico pode causar, é a respeito dos medicamentos que já são de uso contínuo e como eles devem ser tomados após a cirurgia bariátrica. É importante o entendimento de que, quando o bypass é realizado, nós temos então uma modificação intestinal. A comida, assim como as medicações, elas vão passar diretamente para a porção média do jejunum, que é uma parte do intestino delgado. Então nós não temos o medicamento passando pela porção maior do estômago, nem pelo começo do intestino delgado, que seria o duodeno e a primeira parte do jejunum. É importante que existe realmente nesse caminho uma menor absorção de algumas vitaminas. E supostamente existe também uma menor absorção de alguns medicamentos. Então é importante entendermos que nem todo medicamento é absorvido na mesma parte do intestino delgado. A grande maioria vai ser absorvida realmente na porção média e distal do jejunum ou até mesmo no final dele, que é o íleo terminal, que é a parte final do intestino delgado. Então, esses medicamentos, eles não vão ter alteração da sua absorção. Alguns medicamentos que necessitam de uma maior quantidade de ácido, então, para aumentar a sua absorção, é o caso do ferro, por exemplo, você tem a necessidade de uma suplementação em dose maior. Mas eu vou citar alguns exemplos práticos até para vocês poderem entender. Então, por exemplo, um paciente que usa uma medicação para tireoide. A tireoide é uma glândula que nós temos no pescoço que produz um hormônio. São os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. Quando existe uma baixa produção, existe a necessidade dessa reposição. O fato de você realizar a cirurgia bariátrica e emagrecer não significa que você vai ficar livre dessa medicação. Isso não tem relação nenhuma. A sua glândula ela está no pescoço e ela continua produzindo uma quantidade menor de hormônio, mesmo com a sua perda de peso. Porém, a quantidade da medicação usada ela pode estar relacionada ao seu peso corporal total. Então, algumas vezes, quando você emagrece, você pode ter a necessidade de um ajuste, geralmente por uma dose menor desse hormônio tireoidiano. Aí o próprio endocrinologista, através de exames específicos, vai fazer esse acompanhamento e vai fazer esse ajuste para você. Medicamentos como antihipertensivos para pressão alta também geralmente necessitam de um ajuste. E felizmente é um ajuste para menos, porque a perda de peso pode melhorar a hipertensão arterial. Ela pode não resolver, porque é uma doença crônica, mas melhora a ponto de alguns pacientes conseguirem deixar de tomar a medicação ou reduzirem a quantidade de forma significativa. O mesmo vai acontecer também com medicamentos pro diabetes mellitus tipo 2. Mas a dúvida mais frequente é a respeito dos anticoncepcionais. Claro que a tomada do anticoncepcional oral, ela traz uma garantia de 99,9% de proteção contra uma eventual gestação. Como existe uma potencial alteração da absorção de alguns medicamentos, se supõe realmente que existe uma probabilidade de uma menor absorção desses anticoncepcionais e com risco aumentado de uma gestação. Somando a isso, a perda de peso, ela vai diminuir o ovário policístico, ou seja, o paciente que não ovula, a mulher que não ovula, ela passa a ter uma ovulação, ou seja, aumentando sua fertilidade. Então, esses dois aspectos somados levam à necessidade de uma consulta com o ginecologista e uma escolha ideal do método anticoncepcional, ou injetável, ou uso de adesivos, ou até mesmo o DIU, que pode ser utilizado então de forma intrauterina para a prevenção da gestação. Então, toda medicação que você faz uso, você vai consultar o médico que lhe prescreveu e vai acompanhando para fazer um ajuste. A grande maioria dos medicamentos não vai passar por ajuste, não vai ter necessidade de aumento da sua dose, como se supõe, alguns inclusive reduzindo. Porém, quando falamos de medicamentos que são usados para alguns tratamentos psiquiátricos ou psicológicos, aí existe a necessidade, no período ainda pré-operatório, de uma avaliação e um ajuste feito pelo próprio psiquiatra, porque alguns medicamentos podem ter a sua absorção alterada. Claro que muitos desses sintomas de ansiedade e depressão também melhoram
assim como existe uma melhora da autoestima com a perda de peso. Então, alguns pacientes também reduzem a quantidade de medicamentos. Mas o recado que eu quero deixar para vocês é que assim, não existe uma regra para isso, a não ser os anticoncepcionais que nós optamos por uma mudança, né, da forma de utilização, ou seja, evitando medicamentos orais, né, para prevenção de gestação. Os outros medicamentos, na sua grande maioria, eles vão ser ajustados pelo seu peso. Como você vai ter um peso menor, existe por vezes a redução da quantidade de medicações. Mas essa conduta tem que ser tomada pelo médico assistente que faz o acompanhamento e prescreve essa medicação para você.